Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Jennifer. Vamos começar mais um vídeo dessa semana, mas antes eu tenho um recado. Se esse canal tem feito sentido para você de alguma forma, fique à vontade para curtir, para compartilhar, para se inscrever, para comentar também, ok? Se você tem sido abençoado, outras pessoas também podem ser abençoadas através dessa palavra. Então, ajude aí a alcançar essas pessoas que estão buscando ouvir a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Você é livre? Você se considera uma pessoa livre? O que faz de fato uma pessoa ser livre? Gálatas 5:1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Ah, Jennifer, mas eu sou livre já, essa palavra não é para mim. Calma, segura aí, calma. João 8:36 vai nos dizer assim: Pois se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus nos faz livres. Então, se ele nos chama para a liberdade, pressupõe que antes nós estávamos aprisionados ou suscetíveis, a nos tornar aprisionados em algum momento da nossa vida. Mas que liberdade é essa que tem Cristo? Ele nos faz livre do pecado, da prática do pecado. Ele faz livre de nós mesmos, das nossas limitações, livre do medo, do vício, do engano. Livre para viver, para servir a Deus, para andar com Deus. Enfim, livre. Essa é a verdadeira liberdade que há em Deus. E há essa liberdade para todas as áreas da nossa vida. 2 Coríntios 3:17 vai nos dizer assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou seja, se há o Espírito de Deus, tem liberdade. Então a gente pode ter a certeza, a convicção de que Deus tem liberdade para nós. Porém, o conceito de liberdade que há em Deus não é o mesmo conceito do ser humano, Porque a liberdade do ser humano é, eu posso fazer tudo que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu sou independente, eu sou, autossuficiente. Porém, o conceito de liberdade de Deus, ele é diferente, ele tem muito mais a ver com não fazer algo do que fazer algo. Por exemplo, não precisa fazer algo porque tá todo mundo fazendo e para você ser livre você tem que fazer isso. Só para provar que você é livre porque tá todo mundo fazendo, entendeu? Pensa aqui comigo. Quais são as coisas que hoje você não consegue dizer não? Quais são as situações que você não consegue sair, ou aquelas situações que, quando eu falo situações, é situações, lugares, pessoas, enfim, tudo, tá? Que você vive se colocando, mesmo sem querer, você vive se colocando em determinadas situações, vive se colocando em determinados lugares e pessoas, enfim. É isso que tem te aprisionado. Tudo aquilo que nós não conseguimos negar, tudo aquilo que a gente não consegue dizer não, é o que tem nos aprisionado. Entende? Mas eu sei que você pode pensar assim, Jennifer, mas eu sou livre sim, entendeu? Porque eu falo sim na hora que eu quero, eu falo não na hora que eu quero, na hora que eu decido. Será? Pra onde essa liberdade tá conduzindo você? Porque assim, a gente não funciona direito por conta própria. A gente oscila demais, uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá mal. E não tem como basear a nossa vida, enfim, a nossa liberdade nisso. A gente é meio esquisito sem Deus na nossa vida. E a gente acaba se colocando em situações deploráveis em nome dessa falsa liberdade. Entende? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Enfim, em todas as áreas da nossa vida. Mas se liga no que diz aqui, Provérbios 14:12 diz assim: Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Você sabia que talvez isso aí que você está chamando de liberdade pode ser puro engano, pode ser pura ilusão? Porque liberdade não é sobre fazer tudo o que você quer. Liberdade é sobre você receber de Deus a capacitação
para dizer não às coisas que normalmente você faria sem pensar duas vezes. Liberdade para dizer não às coisas que às vezes no momento nossa, maravilhoso, mas depois vai te acarretar muitas coisas, como diz assim, o Provérbios que a gente acabou de ler, que há caminhos que parece bom, parece direito, parece que tá tudo certo, mas no final não é bacana. Entendeu? 1 Coríntios 6:12 vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em outras palavras, não é porque você pode que você deve, entendeu? Tudo tem consequências e uma hora a conta chega. Se nós quisermos viver essa vida como se não tivesse uma prestação de contas no fim dela, ok, mas eu estou aqui para te dizer, para você não se enganar, que uma hora a conta chega. E às vezes quando a conta chega, você vai falar assim, então, como é que faz agora? Entende? Então, desperta para a liberdade que há em Jesus. Tira às vezes esse conceito de que, se eu de fato decidir viver com Jesus, com Deus, eu não vou poder fazer mais nada. Que não pode isso, que não pode aquilo. Não é questão de não poder. A gente pode. Mas quando a gente começa a andar com Jesus, Jesus começa a abrir os olhos para muitas coisas e você fala assim, pra quê isso? Você começa a perceber que tem muita coisa que não faz o menor sentido fazer. Ou estar em determinado lugar, ou falar determinada coisa, ou se envolver com determinado tipo de pessoa. Entende? Então, assim, não é uma questão nossa que a gente decide, mas por conviver com Jesus e por ele ser, a gente vai ler sobre isso, que a verdade, conhece a verdade liberta, Jesus sendo a própria verdade, quando caminhamos com ele, ele abre os nossos olhos, ele traz a nossa verdadeira identidade. Então, quando a gente tem essa identidade firmada em Deus, você sabendo quem você é, você vai saber para onde você vai, o que você tem que fazer, você vai descobrir o seu propósito e ainda você não vai ficar perdendo tempo com coisas que só vai te atrasar. Liberdade é poder dizer não para aquilo que te prende sem parecer que vai te prender, entende? Ser livre é você poder dizer não. Eu poderia fazer, mas eu escolho não fazer. Eu poderia estar, mas eu escolho não estar. É a liberdade de você poder dizer não. Você quer tal coisa? Não, porque me faz mal, não quero. Sendo que antes não é assim. Antes da gente ter uma caminhada com Jesus. Entende? Então, abra os seus olhos para a beleza da liberdade que há em Jesus. A palavra diz assim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a gente leu isso, o João 8,36. Se nós não precisássemos ser libertos de nada, nós não precisaríamos que Jesus nos chamasse para a liberdade. Então desperta, porque quando estamos por conta própria é algo bem perigoso, porque a gente é um ser doido, maluco sem Jesus. Uma hora a gente quer, outra a gente não quer, uma hora a gente faz, outra a gente não faz. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Se Pedro está descrevendo aqui para nós é porque com certeza algumas pessoas já fizeram isso. Não há nada novo debaixo do céu, né? Eu sou livre, então eu vou lá e vou fazer. Eu posso escolher entre o bem e o mal? Pode, e daí você vai e escolhe o mal. Mas não usa isso como desculpa. Sendo que se você tem aqui o bem e o mal, a bênção e a maldição, sempre tem a escolha, você tem a liberdade de escolher. Quem em sã consciência vai escolher algo que no final vai ser destruído com você, né? Então, é só para se pensar. Mas aí você pode pensar também, como que eu faço para ser livre? João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Como faz para ser livre, então? Conhecendo a verdade. E a verdade é uma pessoa. Já tem outros vídeos aqui dizendo um pouquinho falando sobre isso.
o conceito de verdade não é um conceito, é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. Então, quando nós conhecemos a Jesus, buscamos o conhecer, nós nos livramos de muitas coisas. Nós nos tornamos livres. Porque Ele mostra a real de qual que é, de qual que não é pra gente. Por isso que a gente consegue ser livre em Jesus. Amém? Então, se essa palavra fez sentido pra você, comenta, compartilha, fica à vontade aqui nesse canal. Amém? Se apega a Jesus e vai viver, e que Deus te abençoe.